dando continuidade aqui na série vermelha, partimos para o próximo slide, que na verdade já é a série branca, né? Então a parte do sangue que traz as características do leucócito é chamada série branca ou leucograma. Então, os leucócitos também são formados pela medula óssea, tá? No processo de hematopoese, e também pelas stem cells pluripotentes, só que alguns desses leucócitos passam por fases de maturação em órgãos secundários, como os linfócitos, por exemplo. Eles precisam passar por uma fase de maturação em órgãos linfóides, que no caso é o timo e os linfonodos, tá? Então, por isso que quando temos uma infecção viral ou na proximidade de um dos linfonodos, ou mesmo quando nós temos uma contusão próximo a um linfonodo, esse linfonodo ele vai inchar e ficar dolorido, né? Por algum tempo, porque os linfócitos que ali habitam vão começar a ser ativados, vão começar a migrar para o local da infecção e utilizar esse linfonodo aí como, vamos dizer assim, uma estação intermediária para que eles possam chegar ao foco da infecção. Então, geralmente, quem tem infecção de garganta tem aquele gânglio, né? O pessoal fala gânglio inflamado, que na verdade é um linfonodo inflamado próximo ao pescoço. Quando tem, por exemplo, um furúnculo na virilha, aí você tem aquela íngua que o pessoal fala, ah, tô com uma íngua aqui na virilha, mas na verdade seria um linfonodo que está ali, está sendo ativado pela presença, vamos dizer assim, no caso de uma eventual furunculite, tá? Então, o número global, né, de leucócitos na circulação estimado é entre 4 e 10 mil células por milímetro cúbico de sangue. Tá? Quando esses leucócitos estão abaixo de 4.000, nós classificamos o quadro como leucopenia. Tá? Quando essa leucopenia é discreta, então significa que está entre 3 e 4 mil. Quando é uma leucopenia moderada, então está entre 2 e 3 mil. E uma acentuada leucopenia já é um leucócito menor que 2 mil. Tá? Alguns quadros em específico levam a uma leucopenia muito forte, principalmente quimioterapia. Tá? Aqui, alguns agentes quimioterápicos levam a uma leucopenia acentuada, que chega a ser necessário internação para devida cobertura de antibióticos. É aquele famoso caso. A pessoa que tem quimioterapia é a mesma coisa de uma pessoa com HIV em fase final. Ela não tem defesa. Então, se alguém espirrar em cima dela, ela pode adquirir uma infecção oportunista, né? E vir a óbito, porque ela não possui defesa. Então, leucócito muito baixo significa baixos níveis de defesa no organismo e muitas vezes necessita de internação com a devida cobertura de antibióticos. Tá certo? Outras situações que levam à leucopenia. Algumas infecções virais. Na verdade, a maioria das infecções virais, tá? A fase aguda da infecção viral, característica dela é leucopenia, em especial a dengue. Tá? A dengue é uma infecção viral que leva a um quadro de leucopenia muito severo. Tá? E muitas vezes essa leucopenia é acompanhado também da plaquetopenia ou trombocitopenia, que seria a diminuição de plaquetas mais relacionada ao quadro da dengue hemorrágica. E só pegando o gancho aí, a dengue hemorrágica ela está relacionada a uma reinfecção
pelo vírus da dengue, tá? Então, geralmente, a pessoa que desenvolve dengue hemorrágica, ela já foi infectada em algum momento da vida, já teve dengue, e depois ela foi reinfectada. Então, essa reinfecção, a resposta do organismo é exacerbada, então ela causa uma depressão muito grande no número de plaquetas, levando a essa risco iminente de hemorragia, tá bom? Valores superiores de leucócito, acima de 10.000, geralmente nós chamamos de leucocitose e está relacionado a grandes traumas, tá? Procedimentos cirúrgicos, traumas, fatalidades, né, como colisões, fraturas e também processos infecciosos bacterianos, tá? Atualmente, nós temos aí a doença que está na moda, né, que ela causa uma leucocitose e uma grande neutrofilia. O que é isso? Ela leva um aumento do número de leucócitos acima de 10, com uma predominância de neutrófilos, tá? Ela vai causar, nem todas as vezes ela vai causar o chamado desvio à esquerda, que seria já a presença de células jovens, mas ela leva a uma neutrofilia com leucocitose. Você tem uma grande presença de neutrófilos no sangue, que pode chegar a mais de 90%, tá, das células, com uma contagem de leucócitos superior a 10.000. Qual doença é essa? É a Covid-19 na fase inflamatória. Tá? A Covid-19 é uma doença, a princípio ela foi classificada como uma síndrome gripal, mas na verdade ela é uma síndrome imunológica, é uma doença imunológica com cunhos inflamatórios, tá? Que esses cunhos inflamatórios eles podem seguir para caminhos adjacentes à inflamação, que é a parte hematológica, alterando os fatores de coagulação, gerando distúrbios de coagulação, mas isso aí nós veremos oportunamente em uma aula só de COVID, tá bom? Então, os tipos de células presentes no hemograma. Então, a primeira célula aí, mais comum do hemograma, com maior predominância, seria os neutrófilos, tá? Esses neutrófilos são células que contêm no seu interior, tá, citocinas, através de granulações chamadas granulações azurófilas, tá? Então, essas citocinas são responsáveis pelo ataque químico a determinados germes, principalmente bactérias e fungos, e agem também através de fagocitose. Então, são geralmente células linha de frente que apresentam grande quantidade num processo inflamatório, num processo infeccioso, tá? Já os basófilos são as células mais raras do nosso sangue periférico. Tá? Os basófilos eles são células que têm no seu interior, tá? Depois, mais para frente, nós veremos os slides contendo os basófilos para a gente fazer um estudo e tal. Esse basófilo no seu interior ele vai ter dois tipos principais de substâncias químicas. É a heparina, tá? E histamina. Tá? São as vesículas de heparina e histamina. O que é essas duas substâncias presentes dentro dos basófilos? A heparina é uma substância anticoagulante natural. Tá? Ela evita processos de coagulação. E a histamina é um potente vasoativo, ou seja, ela causa uma vasodilatação. Então, os basófilos, durante um processo infeccioso, eles podem estar presentes, tá? Fazendo justamente isso, diminuindo a coagulação local, fazendo isso aí facilita, fluidifica
o sangue para que ocorra de modo facilitado a passagem das células de defesa do sangue para o tecido infectado ou tecido lesado, tá? E a vasodilatação também para isso, que o vaso vai se dilatar, então ele vai ter uma maior permeabilidade, ou seja, as células de defesa vão conseguir transpassar esses vasos e chegar no órgão afetado com uma maior facilidade. Tá joia? Já os eosinófilos são células também da série mieloide, eles estão presentes de 2 a 4% no nosso sangue e também possuem uma grande relação com a histamina. Tá? Eles possuem uma grande quantidade de histamina, que é essa substância vasoativa, está relacionada a processos alérgicos e processos parasitários. Tá? Lembrando que principalmente eumintos. Esses eumintos são quais classes? Né? São Ascaris lumbricoides, a Taenia solium, Taenia saginata, Schistosoma mansoni, Enterobius vermiculares, Trichuris trichiura, que são eumintos que nós veremos em parasitologia. São parasitas pluricelulares, tá? Que são, vamos dizer assim, parasitas da luz intestinal, que podem ser observados de forma macroscópica, tá? São parasitas complexos, enquanto os parasitas como Giardia, Ameba, Endolimax, Cryptosporum, Cryptosporidium, são parasitas classificados como protozoários, parasitas unicelulares, menos complexos, que geralmente não codificam a resposta por eosinófilos. Então, isso aqui até é muito bom saber, porque às vezes a pessoa está cheia de giardia e o médico fala, mas ele está cheio de giardia, mas não tem nenhum eosinófilo. Aí você tem que explicar para o médico, os eosinófilos geralmente estão presentes no doenças parasitárias provocadas por eumintos e não por protozoários, tá? Isso aí é um diferencial. Eosinófilo também ele tem um diferencial bastante interessante, é que o eosinófilo geralmente ele desaparece, tá, da circulação a partir do momento de uma infecção bacteriana aguda. No primeiro momento, ele pode desaparecer, tá? Chegar a zero. Isso aí indica que pode ter um possível quadro infeccioso agudo. Então, quando nós estamos fazendo a leitura de um hemograma, é importante que mesmo que depois que você contou aquelas 100 células, você dê uma varrida por toda a lâmina e procure a presença de eosinófilos, tá certo? Se você achar um eosinófilo ali, você troca esse eosinófilo pelo segmentado, por um segmentado, para indicar ali que os eosinófilos ainda estão presentes no sangue periférico. Isso aí é uma dica, tá? Que vocês não vão ver em livros, mas é uma dica clínica, tá? Com aplicabilidade clínica para você indicar para o médico que está avaliando esse exame aí que esse hemograma ainda tem eosinófilos, então possivelmente não é um quadro infeccioso agudo, pode ser um quadro infeccioso crônico ou mesmo não é um quadro infeccioso, um quadro inflamatório, tá certo? Então, os eosinófilos geralmente na doença aguda eles somem, tá? Doença infecciosa aguda. Já na parasitose, principalmente por eumintos e reações alérgicas, ele está presente, tá? Principalmente em reações alérgicas anafiláticas, que são aquelas que podem causar choque anafilático, tá? O que seria esse choque anafilático? Seria uma vasodilatação muito grande. Essa vasodilatação vai causar
uma queda da pressão arterial. A pressão arterial muito baixa não vai conseguir levar oxigênio até o sistema nervoso central e a pessoa perde a consciência, tá? Então esse seria o choque, tá? E pode ocorrer paralelamente edema de glote. A glote é justamente aquela componente anatômico que vai ficar ali entre a traqueia e o esôfago e vai permitir a passagem do ar. Tá? Se você tem um edema de glote, você tem um fechamento da entrada de oxigênio pela traqueia e muitas vezes pode ocorrer ali uma situação de asfixia caso não ocorra o atendimento rápido com medicação indicada para o choque, que seria adrenalina, antihistamínico e corticosteroides. Em alguns casos extremos é necessário fazer a traqueostomia, tá? Para que você possa ter acesso abaixo da glote que está edemaciada. Tá? Então faz a incisão ali na traqueia e coloca o tubo ali para o paciente poder respirar. Beleza? Depois ali nós temos os linfócitos. Os linfócitos eles têm dois tipos de resposta imunológica, tá? Ele tem a resposta imunológica celular e tem a resposta imunológica humoral. Vamos diferenciar os linfócitos das respostas celulares imunológica e humoral. Primeiramente, né, o linfócito ele está presente ali de 20 a 30% no nosso sangue periférico. Ele é uma célula de origem linfóide, ele necessita de uma etapa de maturação em órgãos linfóides, como linfonodo e timo, tá? E esses linfócitos eles são responsáveis principalmente pela resposta humoral. O que seria a resposta humoral? Produção de anticorpos, tá? E a resposta celular? A resposta celular seria já a ação citoquímica em cima de germes ou células a fim de matar essa célula ou esse germe. Tá? Então, alguns linfócitos são chamados até de natural killer, que são assassinos naturais. Então, para que eles servem? Eles ficam em constante vigília no nosso organismo. Então, quando entra no organismo algum corpo estranho, uma célula de reconhecimento vai lá, ativa esses linfócitos, natural killer, e esses linfócitos, através de ação imunológica celular, resposta imunológica celular, vão lá e, utilizando as suas citocinas, neutralizam esse agente invasor. Isso também pode acontecer até com células cancerosas. Tá? Então, quando os linfócitos que estão patrulhando o nosso organismo encontram uma micro formação de células, um início localizado ali de transformação celular atípica que pode se transformar em uma eventual neoplasia, esses linfócitos podem ir e fazer a morte celular, gerar a morte celular através das suas citocinas. Então ele protege o organismo tanto de agentes agressores quanto de malformações celulares. Tanto é que alguns tipos de câncer são comuns em pessoas que têm baixa desses linfócitos responsáveis pela imunidade celular. Por exemplo, os pacientes HIV positivo em fase terminal, eles têm uma facilidade para desenvolver um câncer de pele chamado sarcoma de Kaposi. Tá? Esse sarcoma de Kaposi nada mais é do que a falha dos linfócitos em identificar mutações celulares
e na pele, em células da pele. E é um tipo de câncer de pele, então a baixa desses linfócitos pode gerar essa predisposição das pessoas imunocomprometidas a desenvolver esse tipo de câncer. Beleza? Outra célula que nós temos aí, que é uma das principais células, são os monócitos, tá? Os monócitos são células mononuclear, por isso chamadas monócitos, né? Já vem de um núcleo único, enquanto neutrófilos, basófilos, eosinófilos são múltiplos núcleos, tá? Os linfócitos também são mononucleares, mas é de uma outra linhagem. Os monócitos provêm da linhagem mieloide, porém ele é uma célula mononuclear. Espere que eu vou ler a pergunta da Rosana aqui. Uma pessoa resfriada que fosse preciso fazer hemograma, o certo seria esperar passar para fazer? De jeito nenhum. Você precisa, o hemograma é nada mais do que uma foto, Rosana, do que a pessoa tem ali agora. Se a pessoa está resfriada e tem indicação de fazer hemograma, ela tem que fazer o hemograma resfriada, tá? Justamente para ver a gravidade desse resfriado. Porque às vezes você tem a sensação que é apenas um mero resfriado, mas o hemograma ele pode indicar que esse resfriado já pode estar evoluindo, tá, por uma infecção, por exemplo, de seios nasais, sinusite, que já é uma infecção de vias aéreas mais grave que um leve resfriado, tá? E altera bastante o hemograma. Ele pode dar uma predisposição que essa pessoa pode estar se transformando em uma pneumonia secundária ao resfriado. Então, quando você vai fazer um hemograma, independente do seu estado, o hemograma é uma foto do seu estado naquele momento, tá? O hemograma só vai ter uma validade quando a pessoa já tem hemogramas seriados para acompanhamento de um determinado estágio patológico crônico. Então, por exemplo, uma pessoa que faz quimioterapia, ela tem que fazer hemograma quase toda antes de toda a sessão de quimioterapia para ela fazer um acompanhamento, né, dos seus níveis de leucócito, série vermelha e de plaqueta ao longo do tratamento, tá? Mas quando você faz um hemograma aleatório, você está tirando uma foto. Da mesma maneira que você tem a sua câmera e você faz uma pose e tira a foto, depois você faz outra pose e tira a foto, o hemograma ele pode mudar. Tá? Ele pode mudar de situações para outras situações, mudando bruscamente. Então, o hemograma, o que geralmente mantém contínuo, caso você não tenha nenhuma lesão vascular que causa perda de sangue, o hemograma ele vai ser geralmente constante para a série vermelha, tá? Mas ele pode variar muito em relação a leucócitos e em relação a plaquetas, tá? Porque são elementos figurados susceptíveis principalmente à ação de agentes infecciosos e medicamentos. Então são os primeiros que alteram. Tá joia? Então, voltando lá para os monócitos são células chamadas de macrófagos quando elas estão no tecido, tá? E geralmente essas células quando vão para o tecido, elas são aquelas células responsáveis pela chamada fagocitose. O que é isso? Lembra da ameba, quando a ameba joga os seus pseudópodos para frente para englobar uma célula morta ou uma célula sanguínea, né? No caso de uma entamoeba histolítica. O que acontece? O monócito ele tem esses movimentos ameboides. Quando esse monócito sai da circulação e ele passa para um tecido, ele deixa de ser chamado de monócito e passa a ser chamado de macrófago. Vamos estudar a palavra macrófago. Fago, comedor. Macro, o grande comedor. Então, o monócito é o grande comedor dos tecidos.
quando ele chega no tecido, ele vê células danificadas, ele vê agentes etiológicos patogênicos, ele vai lá e vrap, ele fagocita, tá? E nesse processo de fagocitose, ele também vai ter uma importante função de ser mensageiro. Ele vai ser uma célula responsável pelo reconhecimento daquilo e a transmissão da mensagem aos linfócitos para que os linfócitos também possam ir até o local para fazer o reconhecimento e começar a produzir os anticorpos. Então o monócito é meio que um primeiro soldado que vai ali no campo, ele vai fazer o ataque e vai levar a mensagem aos linfócitos. Ele vai chamar, ele vai lá, vai ser aquele atirador que vai chegar lá no campo, vai dar o tiro e vai voltar para avisar o exército. Ó, negócio seguinte, o negócio está ficando feio lá. Vocês preparam aí as células de defesa, chama os neutrófilos, chama os linfócitos, fala para os linfócitos começar a produzir os anticorpos, fala para chamar os linfócitos natural killer também, chama a galera toda, vamos combater aquele troço lá antes que o negócio fique feio. Tá? Então é mais ou menos isso que ocorre. É uma guerra. A série branca, ela forma uma guerra. Existe, quando ocorre um processo infeccioso, se você colocar o microscópio ali no momento, se tivesse uma maneira de você colocar o microscópio e acompanhar os acontecimentos que estão ocorrendo ali no tecido, nada mais é do que uma guerra. Você vai ter de um lado as células de defesa, você vai ter de outro lado o agente infeccioso e no meio ali vai estar os corpos, literalmente os corpos espalhados que vai formar o pus, que é o que aquilo ali? É resto de germe morto, é célula de defesa que morreu, é célula de tecido degenerada e tudo isso ali vai formar o pus. Tá certo? Então, alguns tipos de infecções, elas têm um maior potencial piogênico. Ou seja, elas, quando ocorre essa batalha entre o agente infeccioso e a célula de defesa, ela gera uma grande quantidade de resíduos decorrentes dessa batalha, que são essas secreções purulentas. Beleza? Depois ali nós temos os plasmócitos. O que são esses plasmócitos? Os plasmócitos são linfócitos reativos, tá? Ou linfócitos reacionais. Geralmente esses plasmócitos são encontrados em tecidos. Do mesma forma que o monócito ele sai do leito vascular e vai para o tecido, se transforma em macrófago, o linfócito ele sai do vaso sanguíneo e passa para o tecido e ele vai ser chamado de plasmócito, tá? Só que o plasmócito ele também pode ser circulante, porque o plasmócito é uma célula, é um linfócito diferenciado que ele também produz uma quantidade relativa de anticorpos. Esses plasmócitos, que são os especialistas em formação de anticorpos, eles precisam fazer a distribuição desses anticorpos para todos os tecidos, correto? E para eles fazerem essa distribuição para todos os tecidos, eles precisam ter acesso ao local, reconhecer, se especializar e começar a produzir um anticorpo, voltar para a circulação e se espalhar. Aí dessa forma o organismo vai estar em equilíbrio com anticorpos produzidos em larga escala. Beleza? Então, se hoje você tem anticorpo contra alguma doença, é graças aos linfócitos, principalmente os linfócitos B, que são os linfócitos relacionados à resposta imunológica humoral, que é a produção de anticorpos. Depois nós temos ali os bastões. Os bastões é a última fase
pré-maturação plena do neutrófilo. Então, antes do neutrófilo se tornar segmentado neutrófilo, ou seja, aquele neutrófilo que tem os núcleos segmentados, ele é um bastão. Ele é um núcleo alongado e único, sem segmentação. É a última fase de maturação. E geralmente é a primeira célula jovem que nós vemos normalmente na circulação, num percentual de 2 a 5%. Tá? Agora, quando esse percentual rompe os 5%, possivelmente temos a ocorrência de algum agente agressor que estimulou a medula óssea a produzir mais células de defesa, no caso, neutrófilos, tá? Então a medula óssea não está conseguindo produzir esses neutrófilos, maturar esses neutrófilos em tempo hábil, então acaba que ela começa a jogar na circulação uma quantidade maior de células jovens, que são esses bastões. E esses bastões são como se fossem adolescentes numa batalha. Um adolescente sabe atirar, de 13, 14 anos? Bom, se você pôr uma espingarda na mão dele, ele vai até dar um tiro. Mas será que ele vai acertar o tiro? Será que ele vai ter a mesma perícia que um adulto? Então, isso aí pode não ocorrer. Se isso aí não ocorrer, então possivelmente a infecção ela vai se espalhar, ela vai ter uma amplitude maior. Então, as células de defesa, quando elas entram em grande quantidade no organismo, isso aí significa que a medula óssea não está dando conta, tá, de combater essa infecção. Então, neste caso, necessita de intervenção farmacológica. O que é isso? O uso de medicamentos antibióticos, seja antivirais, antifúngicos ou antibacterianos. Tá? Alguma coisa está ocorrendo. Mas e nas doenças inflamatórias? Bom, nas doenças inflamatórias não infecciosas, você já vai ter um predomínio de neutrófilos, mas você vai ter um nível normal de bastões. Porque geralmente as reações inflamatórias você não tem aquele agente que estimula o combate, aquela guerra que eu falei para vocês. Você tem ali a situação, tá, que levou à inflamação. Beleza? E aquilo ali, geralmente, na maioria dos casos pelo menos, vai ser autolimitada ou vai ser uma coisa crônica. Quando uma inflamação deixa de ser aguda e passa a ser crônica, ela tende-se ao equilíbrio. Então você vai ter um nível médio ali de leucócitos elevado com aumento de neutrófilos, mas sem desvio à esquerda. Beleza? Vamos passando aqui. Então, o quadro hematológico normal da série branca, né, os glóbulos vermelhos de 4 a 10 mil, os neutrófilos contabilizando ali 40 a 70%. Isso aí pode ser variável, tá, de literatura para literatura e também relacionado à idade. Tá? Esses valores de referência aí, principalmente do hemograma, tem que se levar em conta a idade. A criança ela tem valores de referência totalmente diferentes. Por exemplo, a criança, isso aí é importante também, tá? Muito importante. Se você pegar um adulto, esse adulto tiver uma grande quantidade de linfócitos no hemograma normal, o que você vai pensar? Bom, os linfócitos estão relacionados mais ao combate à produção de anticorpos frente a uma infecção viral. Então, quando você tem um grande número de linfócitos, você já pensa em vírus, certo? Quando você tem uma quantidade grande de neutrófilos e podendo ou não ter bastões, né, que são células jovens, você já vai pensar em que? Infecção
bacteriana, tá? Isto em um adulto. Agora, e numa criança? O que ocorre? A criança, fisiologicamente, ela possui mais linfócitos do que neutrófilos. Então, se você pega um hemograma de uma criança e fala, nossa senhora, essa criança deve estar com uma virose, se você não souber interpretar, você fala besteira. Então, quando a criança apresenta linfócitos acima do limite do adulto, acima de 40%, 50%, é normal, é fisiológico. Aí a criança, quando vai chegando ali próximo aos 7, 8 anos, então ela começa a chegar no equilíbrio hematológico, onde os neutrófilos vão ultrapassar o nível dos linfócitos. Deixa eu ler a pergunta aqui. E quando a pessoa apresenta muitos monócitos? Bom, quando uma pessoa apresenta muitos monócitos, geralmente ela está em uma infecção ou um quadro inflamatório crônico, tá? A presença desses monócitos aumentados é um quadro inflamatório crônico. Existem outras coisas que podem causar monocitose também, tá? Tem um quadro viral que se chama mononucleose infecciosa, tá? Que é provocada por um vírus que se chama Epstein-Barr vírus, tá? E a característica hematológica desta doença é a resposta no hemograma, você encontrar uma grande concentração de monócitos, tá? Essa é uma outra possibilidade. E uma terceira possibilidade é pessoas em tratamento oncológico, tá? Pessoas em quimioterapia também possuem uma grande quantidade de monócitos. Por quê? Vamos raciocinar. O que é a quimioterapia? Quimioterapia nada mais é veneno para matar células. Ele mata a célula cancerígena? Mata, mas também mata a célula normal. E quem que come esses restos celulares? Os monócitos, que eles são macrófagos. Lembra-se, grandes comedores. Então, os grandes comedores vão lá e fazem a limpa. Então, sempre quando você tem um processo inflamatório que se estende, né, uma coisa mais crônica ou uma doença crônica, os monócitos são aqueles recolhedores que vão limpar o terreno para depois continuar a batalha. Beleza? Respondido? Bora lá então. Bom, relacionado à série branca, nós temos aí leucocitose associadas à série branca. Então, neutrófilos, eles estão presentes mais em infecções bacterianas. Também outro quadro que você pode ter um aumento expressivo do número de neutrófilos é um infarto agudo do miocárdio, tá? Que isso aí vai causar um colapso sistêmico muito grande, né? Então, o hemograma é um dos primeiros sinais que você vai ver que realmente ocorreu alguma coisa grave no organismo. Então, o infarto, como é uma situação de isquemia, ou seja, baixa oxigenação, ele leva a este quadro de neutrofilia, ou seja, aumento de neutrófilos. Tá? A uremia, o que é uremia? É aumento da ureia sanguínea. Geralmente ela está relacionada à insuficiência renal crônica, tá? Mas também em alguns casos pode ser insuficiência renal aguda, aquela que é reversível, tá? Que o organismo passa por um processo inflamatório renal, uma obstrução ou algum procedimento, algum medicamento até nefrotóxico que faz com que o rim seja lesado, e essa lesão renal transitória pode levar a aumento de neutrófilos. Outro quadro seria diabetes, tá? A diabetes também é uma causa distúrbios microvasculares, uma esclerose vascular múltipla, né? Podendo levar
complicações como pé diabético, e essas complicações geralmente sofrem por infecções oportunistas, e isso, em consequência, vai levar à resposta inflamatória dos neutrófilos. Tá? A gota, que seria o aumento de ácido úrico, tá? Cristais de ácido úrico, principalmente em articulações, decorrentes à deficiência no metabolismo de purinas e piridinas, tá? Que são aminoácidos aonde você consegue em determinados tipos de alimentos. Então, a gota é esse acúmulo, tá? Ele causa uma reação inflamatória também, levando a inchaço local, aumento de temperatura, edema, tá? E uma dor que é muito intensa. Falo que a dor de gota é uma dor que dói mesmo. Beleza? Depois nós temos aí alguns casos de leucemias mielocíticas, né, principalmente, que são aquelas que afetam a fração mieloide, tá? E em alguns quadros de hemorragia. A hemorragia causa uma descompensação volêmica no organismo e essa descompensação volêmica vai mexer com todos os participantes da série hematológica. Beleza? Bom, depois nós temos os eosinófilos, como eu já falei, que participam principalmente de respostas alérgicas, parasitárias, doença de pele e algumas hemopatias. Então, quando você não tem alergia, nem parasitose, nem doença de pele, tá? Que seria escabiose, alguma alergia, alguma dermografismo, se você não tem nenhum desses quadros, você tem que pensar em alguma doença hematológica, tá? Quando você tem uma eosinofilia persistente sem uma causa definida, deve-se procurar o hematologista. Depois nós temos ali os basófilos, né? Esses basófilos estão presentes principalmente nesses quadros aí, mielofibrose, dermatite, colite, leucemias crônicas, principalmente em leucemia. Uma das principais células que a gente vê um aumento anormal é o basófilo. Então é uma dica aí. Se você está em dúvida se a pessoa está começando a entrar numa fase leucêmica, você pega um hemograma dela e se você achar aí um percentual de basófilos que normalmente é 0%, 0 a 1%, se achar 3, 4, 5%, você pode saber que essa pessoa tá, tem uma grande possibilidade de estar com uma leucemia latente aí que uma hora vai vir à tona. Então você consegue aí ter um diagnóstico precoce, tá? Então isso aí, o médico ele for bem atento a esse achado, tá? Se a gente indicar, né, atenção, basofilia, solta na observação, tá? Porque não é uma célula completamente incomum. Se você achar ela alguma coisa grave, é sinal de que alguma coisa grave está efetivamente acontecendo no organismo. Beleza? Nos linfócitos nós temos aí infecções agudas crônicas, como tuberculose, sífilis, né? A tuberculose causada pelo bacilo de Koch, também conhecido como Mycobacterium tuberculosis. Ele é uma doença crônica que vai levar a um tipo de necrose pulmonar chamada necrose caseosa, aonde o pulmão literalmente fica igual um queijo suíço, cheio de buraco, tá? Depois nós temos ali a sífilis. A sífilis já é uma doença sexualmente transmissível e ela tem fases, né? Tem a fase aguda, que é a sífilis primária, que você vai ter a presença ali de uma ferida localizada na região genital que vai ser autolimitada. Ela vai sarar sozinha, uma ferida indolor, e vai sarar sozinha. Depois de um tempo você pode ter lesões na pele, pintas na mão, petequias. Isso aí já é a sífilis secundária. Depois da sífilis secundária, ela pode ficar latente por anos e anos no organismo
até se transformar na sífilis terciária, que você tem um potencial maior de causar infecções crônicas no sistema neurológico, sistema nervoso central. Tá certo? Então é bem perigoso aí. O problema é que a sífilis, o diagnóstico na primeira e segunda fase é fácil. Agora, na hora que chega na fase latente, aí o diagnóstico laboratorial fica bem difícil, porque os testes laboratoriais podem dar falso negativo. Depois nós temos ali mononucleose, grande número de linfócitos atípicos e também monócitos, tá? Podem acrescentar aí a mononucleose, principalmente monócitos. Os monócitos, eles aparecem na tuberculose, em algumas protozooses, no caso a malária, né, que é típica da região de floresta amazônica, regiões equatoriais, tripanossomose, né, que é o Trypanosoma mansoni, que é a famosa barriga d'água. Esses parasitas aí nós iremos ver no módulo Parasitologia Clínica em Laboratório Clínico 2, tá? Ainda esse semestre. Monócitos também presentes em leucemias agudas, doenças crônicas como lúpus eritromatoso sistêmico, artrite reumatoide. Já os plasmócitos, que são aqueles linfócitos reativos, né, linfócitos ativados, eles estarão presentes geralmente em infecções virais, principalmente provocados pelo vírus da rubéola, sarampo, mononucleose, que é o Epstein-Barr vírus, sarampo, mieloma, leucemia plasmocítica, que é uma leucemia onde você tem um predomínio de linfócitos pequenos, que são linfócitos que se diferenciam em plasmócitos. E os bastonetes, que são os neutrófilos jovens, também responsáveis pela infecções, resposta imunológica celular perante infecções agudas gerais, principalmente bacterianas. Ali está virose, mas tira aquilo lá foi um erro, tá? Coloca infecções agudas bacterianas, tá bom? Por favor, modifica isso aí. Depois eu vou modificar antes de mandar para vocês o slide. Bom, chegando aí no último elemento, nós teremos aí as plaquetas, que são elementos muito importantes para a hemostasia, né? Que é isso? Ele vai participar dos processos de coagulação, sendo ele um dos componentes junto aos fatores de coagulação. Nós veremos mais à frente que nós temos a hemostasia primária, né, onde o principal componente são as plaquetas, e a hemostasia secundária, aonde os principais componentes são os fatores de coagulação, tanto de via extrínseca quanto de via intrínseca. Então são elementos muito importantes. As hemostasias são de pequeno tamanho na observação microscópica, então são as menores partículas. Vocês vão ver no hemograma que são realmente as pintinhas que ocorrem nos vãozinhos das hemácias, né? Cada um pontinho daquele corresponde a uma plaqueta. Mas ao mesmo tempo, na medula óssea, a célula progenitora da plaqueta é uma das maiores células, que se chama megacariócito, tá? Um megacariócito é uma macrocélula, tá? E essa macrocélula, ela literalmente explode. Ela explode e é essa explosão que forma os grânulos conhecidos como plaquetas, que são esses elementos figurados responsáveis pela coagulação. Por um dos responsáveis pelo tampão plaquetário primário, tá certo? São de pequeno tamanho, na observação microscópica, forma discoide, inativas, podem ser ativadas para exercer funções vasculares. Então a plaqueta é uma estrutura altamente reativa. Se você mexe com ela, ela vai ter uma reação, tá? Então, principalmente
se você tem um agente infeccioso, ele é muito susceptível a agentes infecciosos, ele é muito susceptível a medicamentos, ele é muito susceptível a traumas e a processos inflamatórios em geral, porque nesses processos nós temos um mediador químico chamado tromboxanos, e esses tromboxanos são justamente ativadores plaquetários. Então, sempre que ocorre a cascata inflamatória, seja por é, motivo infeccioso, farmacológico ou idiosincrático, que é sem motivo aparente, sempre que ocorre o estímulo dessa cascata com a liberação de tromboxanos, essas plaquetas vão estar ativadas, tá certo? E existe algumas situações em obstetrícia que a mulher tem que tomar anticoagulantes devido justamente a essa trombofilia. O que é isso? É uma facilidade de ocorrer coagulação intravascular disseminada, que é uma coisa grave que pode gerar complicações no parto e também pode gerar aborto, tá certo? Então, é muito importante saber essas coisas. Podem participar de processos trombóticos se forem ativadas excessivamente, tá? Então, o que seria um trombo? Um processo trombótico. Um trombo é quando as plaquetas se unem de modo com que formam uma espécie de rolha. E essa rolha vai veicular pelos vasos, até chegar um vaso com um calibre pequeno e essa rolha plaquetária, ou seja, o trombo, encaixe. Na hora que ele encaixar ali, o que acontece? O sangue começa a passar de forma ineficaz ou mesmo ocorre uma oclusão total. E se ocorre uma oclusão total, se o sangue não passa, qual que é a consequência disso? A consequência é um quadro isquêmico agudo. E dependendo de onde ocorrer esse quadro isquêmico agudo, nós temos diversas patologias que podem ser fatais. Por exemplo, nós temos a trombose venosa profunda. Geralmente ela ocorre em membros inferiores, tá? Nas pernas. O que é isso? Se forma um trombo plaquetário, esse trombo plaquetário vai e faz a oclusão de redes vasculares da perna, fazendo com que ocorra baixa oxigenação. Então a perna fica roxa, fica inflamada e é um caso de urgência, tá? Extremo, porque pode levar a situações graves, como ter que amputar a perna, ou mesmo esse trombo depois deslocar e ir para outros órgãos, formando, por exemplo, uma embolia pulmonar, ou então uma isquemia cerebral, um infarto agudo do miocárdio, tá? Então esses trombos são verdadeiras rolhas que se despregam, tá? De vaso, eles começam a se formar na vascularização devido a alguma lesão prévia e por algum motivo eles se soltam. Quando eles se soltam, eles começam a caminhar por essa vascularização até chegar num vaso que eles não conseguem ultrapassar. Chegando nesse vaso que não consegue ultrapassar, tá aí, tá feito o problema. Então é muito importante ficar atento a este quadro. Beleza? Podem participar. É útil também para manter o estado hemostático normal, proteger o mesmo de fenômenos hemorrágicos. No nosso organismo, nós temos diversos eventos de hemorragia, microhemorragias diárias. Desde o momento que você dá um simples espirro, aquela pressão gerada ali na microvascularização do nariz é suficiente para arrebentar diversos microvasos. Só que as plaquetas elas estão ali policiando a todo momento. Então você tem às vezes um rompimento de vaso e nem percebe. Por quê? Porque ele é subcutâneo, ele não chega a extravasar,
tá? E as plaquetas que estavam ali patrulhando foram suficientes para impedir essa hemorragia. Outra coisa, você tem uma cólica intestinal, aquela dor de barriga. Quando você tem aquela dor de barriga, o intestino também é altamente vascularizado, porque ele vai drenar todos os nutrientes através das redes, da rede que vai a porta hepática, né, que vai para a porta hepática, ou seja, ele vai drenar todos os nutrientes ali para a circulação, certo? Então é um órgão extremamente vascularizado. E você tem contrações intestinais, principalmente quando essas contrações são estimuladas por medicamentos ou estimuladas por um agente que está irritando ali o intestino, você tem aquelas verdadeiras explosões, né, no vaso. Aquilo lá, você está fazendo microhemorragias intestinais. E essas microhemorragias intestinais, algumas vezes até são visíveis, tá? Às vezes vocês não percebem, mas às vezes as fezes estão um pouquinho mais escuras do que o normal. Pode ser uma leve presença de sangue ali nas fezes. Só que as plaquetas, mais uma vez, durante a patrulha, identificam essas lesões e acabam que dão resolutividade, impedindo as hemorragias. Então, que acontece? Quando essas plaquetas estão muito baixas, ou quando tem uma doença que leva à diminuição de plaquetas, a pessoa, é o primeiro sinal que a pessoa tem hemorragia nasal e hemorragia intestinal, tá? E depois essa pessoa também pode ter hemorragia na gengiva, tá? Pelo próprio fato de escovar o dente. Você escova o dente, aquelas cerdas da escova já são suficientes para causar microlesões. Então depois que você escova o dente, você vê que a sua gengiva começa a sangrar e não para. Se vocês veem um sangramento gengival, como ele pode ser volumoso, de uma pessoa que não tem fator de coagulação ou está com deficiência de plaquetas, vocês não têm noção o quanto de sangue sai dessa pessoa por um simples sangramento gengival. Tá certo? É uma coisa realmente impressionante. E aí tem sangramento pulmonar, sangramento gástrico, né? Então, o nosso organismo, ele potencialmente ele tem diversos microsangramentos diários que são reparados pela função plaquetária. Então, quais são as principais causas de plaquetopenias? Então, nós temos aí como as principais causas síndrome congênita, policitemia. Professor, a policitemia tem cura? O que é a policitemia? A policitemia seria uma produção excessiva de células vermelhas, né? Qual que é o risco da policitemia? A policitemia ela aumenta muito o hematócrito e por aumentar muito o hematócrito, ela ao contrário que a pessoa tem muito sangue, então ela tem uma facilidade de oxigenação. Pelo contrário, quando você tem um hematócrito muito alto, o seu sangue não circula de maneira rápida, de maneira adequada nos vasos. Por quê? Porque tem muito sangue por um canal muito estreito. Pensa um monte de gente querendo sair da boate ao mesmo tempo, né? A porta da boate não vai ser o suficiente para aquele tanto de gente passar. E uma pessoa com policitemia é justamente isso. Ela tem ou poliglobulia também que chama, né? O que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que fazer um hemograma contínuo, tá? E passar por um procedimento chamado sangria, tá? Essa sangria nada mais é do que uma transfusão sem transfundir. Você faz um hemograma, você vê o nível que está o seu hematócrito. Por exemplo, ele está próximo a 60, que já é um nível ali perigoso, tá? E esse nível próximo a 60 necessita que você tire, por exemplo, 1 litro de sangue. Aí o hematócrito vai cair ali para 50. Mas
com o tempo o organismo vai produzindo de novo. Então, tem cura? Não tem, tá? Que é uma coisa genética. É uma coisa que faz parte de você, você tem que conviver com isso, mas você tem como monitorar de modo adequado essa policitemia, tá? Tem que monitorar o hemograma, porque as hemácias também têm a meia-vida delas. Elas demoram mais ou menos 120 dias para serem destruídas e elas estão sendo refeitas, né? A cada 7 dias uma linhagem nova de hemácias estão entrando e uma linhagem velha está saindo. Então, você tem que monitorar através do hemograma e fazer a sangria periodicamente, se for indicado, se o médico achar que tem indicação pelo hematólogo. Beleza? Mais alguma pergunta? Bom, dando continuidade aí, as causas da plaquetopenia, síndrome congênita, uso abusivo de drogas, doenças hereditárias, doença de May-Hegling, né, que é uma doença hereditária, infecções, deficiência de vitamina B12, púrpura trombocitopênica, é uma doença hematológica, tá? A pessoa tem baixa plaqueta, então ela fica inteirinha pintada, vamos dizer assim, com pintinhas, petequias, né? Vasculites, neoplasia, hemólise intravascular e aquelas outras causas que eu já falei para vocês, entre elas principalmente, né, infecções por bactérias, principalmente bactérias multiresistentes hospitalares. Elas geralmente são bactérias comedoras de plaquetas, né, alguns vírus, como o vírus da dengue, causa uma diminuição de plaqueta, quimioterapia. Então, todas essas causas aí são causas frequentes da plaquetopenia ou trombocitopenia. Bom, observamos o aumento das plaquetas, ou seja, plaquetose ou trombocitose, nas respostas a infecções, inflamação e também hemorragia. Tá? Sempre que tem uma situação de hemorragia, óbvio que o organismo vai tentar jogar mais plaqueta na circulação para que essas plaquetas possam ser efetivas contra essa hemorragia. Pode estar presente na anemia ferropriva, doenças mieloproliferativas crônicas. No caso, doença mieloproliferativa crônica seria leucemias. A diminuição de plaquetas pode ser observada em pacientes do uso de químicos, como veio tudo já falei, né? Que agem por mecanismos imunes, por supressão medular, quimioterapia, né, por exemplo, como ocorrem agentes quimioterápicos antineoplásicos. Observamos também plaquetopenia, púrpura trombocitopênica, idiopática ou secundária a doenças autoimunes. Quais são essas doenças autoimunes? Seria lúpus eritematoso sistêmico e artrite reumatoide, basicamente, tá? E algumas outras doenças neoplásicas também, como fugiu o nome. Bom, depois eu lembro. Anemia plástica e coagulopatias de consumo. Beleza? Mieloma múltiplo, lembrei. Pode causar também plaquetopenia. Além de plaquetopenia, o mieloma múltiplo ele leva também uma leucopenia. Deixa eu ver aqui o que você perguntou. Existe tratamento com medicamento ou só a sangria? Olha, medicamento eu não conheço, tá? Mas isso aí pode ser até falha minha, porque apesar de eu ser farmacêutico, eu não, eu sempre trabalhei na parte de laboratório e muito pouco na parte de medicamento, tá? Então, tratamento farmacológico realmente eu desconheço. Eu sei que a sangria, teoricamente, é um tratamento bem seguro, porque não é com bases farmacológicas, então é menos agressivo.
Só que tem um incômodo de ser, tem que ser realizado de tempos em tempos, tá? Agora também, essa policitemia, se eu não me engano, tá? Você pode doar sangue se você não tiver nenhuma outra doença impeditiva ou você não seja nenhum grupo de risco é, que te invalide através da triagem, tá? A doação de sangue seria um modo, vamos dizer assim, de controle até dessa policitopenia, a doação de sangue periódica, tá bom? Vamos passar aqui, visão microscópica, um exemplo de uma lâmina hematológica com hemácias, leucócitos e plaquetas, tá? É importante que após a contagem percentual dos glóbulos brancos, o observador detenha-se uma acurada observação das hemácias e possíveis alteração de tamanho, tá? Aquilo que eu falei, a anisocitose, você vê o valor indicativo no papel, tá? Mas você tem que fazer a confirmação ocular. Beleza? E possíveis alterações de tamanho, anisostose, forma ou poiquilostose. A hematoscopia constitui-se em segmento importante do hemograma. Então, o hemograma, depois que você faz todas as contagens, você tem que ter um olhar diferencial antes de liberar o laudo. O que seria isso? Você dá uma olhada na lâmina como um todo, para ver se está tudo batendo, para ver se os leucócitos têm alguma alteração morfológica que passou despercebida, para ver principalmente a variação, se ocorre a variação no tamanho, no volume das hemácias, ou mesmo na forma das hemácias, se tem alteração no tamanho das plaquetas, tá? Que existe também situações que essas plaquetas ficam maiores do que o normal, chamadas macroplaquetas, tá? Se ocorre aglomerados de plaquetas, isso aí agora no COVID, antigamente era quando a gente tinha aglomerado de plaqueta, geralmente era uma coleta que não havia sido muito bem feita. Mas é impressionante os pacientes de Covid, tá, internados, um achado de hematoscopia muito comum, que são pequenas microagregados plaquetários. Por quê? Porque a Covid-19, na fase inflamatória, ela justamente ativa tromboxanos e esses tromboxanos vão fazer com que ocorra um fenômeno chamado coagulação intravascular disseminada. Então, você tem microagregados de plaquetas no sangue periférico, mesmo a coleta sendo bem feita, rápida e com o anticoagulante normal. Quer dizer que essas plaquetas já estavam ativadas dentro da circulação e não foram provocadas essa aglutinação por manipulação inadequada da amostra ou coleta mal feita, tá certo? Então é muito legal. Eu tenho lâminas separadas, tá, com essas micro coagulações e vou mostrar para vocês oportunamente. Bom, pessoal, acho que terminamos aqui essa parte aí de introdução à hematologia. Na próxima aula nós vamos falar mais um pouquinho de índices hematimétricos e eu pretendo mostrar para vocês situações clínicas mais aplicadas a clínicas, tá? E vamos também fazer o estudo de, como é que fala? De slides contendo leucócitos, plaquetas, hemácias, as demais morfologias. Vou trazer para vocês certinho, tá? Não prometo se eu conseguir, mas se eu conseguir eu posto o conteúdo antes no portal, mas esse aqui já vai para lá. Só vou arrumar aquilo lá que eu falei da infecção viral, vou tirar lá o título certinho para não ter problema de direitos autorais, que isso aqui também foi adaptado.
e já irei colocar lá, tentarei já upar a aula e vai estar tudo lá até amanhã, se tudo der certo. Deixa eu paralisar a aula aqui.